Bom dia, Dom Fernando. A mensagem do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido. Muito bom dia, meus amados filhos e filhas, ouvintes de nossa querida Rádio Olinda. Continuemos com a nossa catequese a partir do Catecismo da Igreja Católica. Estamos na terceira parte do Catecismo, no capítulo 1, cujo tema é a dignidade da pessoa humana. E hoje vamos iniciar o artigo 4, que trata da modalidade dos atos humanos. Chegamos ao número 1749, que nos diz o seguinte: a liberdade faz do homem um sujeito moral. Quando age de forma deliberada, o homem é, por assim dizer, o pai de seus atos. Os atos humanos, isto é, livremente escolhidos após um juízo de consciência, são qualificáveis moralmente. São bons ou maus? Muito bem, uma palavra bastante clara com relação ao tema que já vimos tratando há alguns programas, a liberdade do homem. O homem, como diz aqui o texto que escutamos, ao escolher livremente um caminho, ele se torna o pai de seus atos, é o responsável pelos seus atos, pelas suas atitudes, e deve responder então por elas. Podem ser atos bons e atos maus. Sendo atos bons, demos graças a Deus. Sendo atos maus, ele precisa então responder por esses atos, pelas consequências do ato cometido. De modo que o importante mesmo é o discernimento, para que de fato possamos ter a sabedoria necessária para trilhar sempre, permanentemente, o caminho do bem. E o texto continua falando sobre as fontes da moralidade. A moralidade dos atos humanos depende, primeiro, do objeto escolhido, depois, do fim visado ou da intenção, e, finalmente, das circunstâncias da ação. E o catecismo, então, aprofunda esse tema. O objeto, a intenção e as circunstâncias constituem as fontes ou elementos constitutivos da moralidade dos atos humanos. O objeto escolhido é um bem para o qual se dirige deliberadamente a vontade. É a matéria de um ato humano. O objeto escolhido especifica moralmente o ato de querer, conforme a razão o reconheça e julgue estar de acordo ou não com o bem verdadeiro. As regras objetivas da moralidade enunciam a ordem racional do bem ou do mal, atestada pela consciência. De modo que é a nossa própria consciência que vai nos mostrar o caminho, que vai nos fazer entender se nós agimos bem ou agimos mal. E o grande apelo é para que, de fato, tenhamos a humildade de reconhecer os erros e poder, então, voltar atrás e retomar aí o caminho correto. Então, isso é um ato de humildade, né, que deve fazer parte da natureza humana. Nós não podemos perseverar no erro, perseverar no caminho do mal, mas temos que procurar sempre
permanentemente ir nos corrigindo, para que a gente possa, de fato, estar acertando o mais possível. Daí a importância da comunhão dos irmãos. Quando nós precisamos de ajuda, devemos recorrer ao nosso irmão, partilhar aquilo que nós estamos sentindo. Para nós todos é muito importante na nossa vida espiritual a presença de um diretor espiritual que possa nos ajudar, sobretudo nas horas difíceis, a fazer o discernimento correto e poder tomar sempre uma atitude sábia, uma atitude moral digna de um cristão, de uma pessoa temente a Deus que procura praticar, viver permanentemente o Evangelho. Desejo a vocês todos um dia maravilhoso. Amanhã, se Deus quiser, voltaremos a nos encontrar e sobre todos e todas venham as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.